Essa é uma questão extremamente complexa, é uma coisa muito técnica, porque é um processo que se estendeu ao longo de um período imenso de tempo, mais de um milênio, e também envolveu uma grande quantidade de personagens que são os autores, em primeiro lugar, dos livros bíblicos, e em segundo lugar, os organizadores, os colecionadores deste material tão volumoso. Não existe uma certeza em relação a muitos aspectos, exatamente pela grande distância no tempo e, e o tempo que foi consumido também para se consumar esse processo de formação daquilo que nós chamamos o cânon. Lembrando que o cânon da Bíblia, como nós a conhecemos hoje, tem essas duas partes bastante distintas, que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, no caso do Antigo Testamento, esse foi um processo bem mais complicado e bem mais demorado, porque acredita-se que os documentos mais antigos do Antigo Testamento, os primeiros documentos do Antigo Testamento, são de mais de 1000 anos antes de Cristo. E os documentos mais recentes, os últimos documentos do Antigo Testamento, teriam sido produzidos nos últimos séculos antes de Cristo, aí 300, 400 anos antes de Cristo. Alguns até colocam numa data posterior, 200 ou menos antes de Cristo. O fato é que todo esse processo, então, durou cerca de um milênio. E, naturalmente, então, ao longo desse tempo, houve todo um trabalho de redação, de produção de cópias, de reunião de coleções de documentos, porque quando nós olhamos para a literatura do Antigo Testamento, né, nós vamos verificar que, essencialmente, existem 4 tipos de literatura, 4 estilos literários no Antigo Testamento. Existe aquilo que nós chamamos de lei, o material legal, legislativo, lá do Israel antigo, que está contido especialmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros do chamado Pentateuco. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esse é o material legal, a legislação. Lembrando, ao mesmo tempo, que existe muito material histórico no meio dessa legislação. Mas depois nós temos os livros históricos propriamente ditos, que inclusive na Bíblia hebraica eles são chamados de profetas anteriores. E os profetas propriamente ditos seriam então os profetas posteriores. Nós temos a seguir um conjunto também importante de livros que estão na parte central do Antigo Testamento, que são os livros de poesia e sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, então essa parte central do Antigo Testamento. E, finalmente, nós temos o 4º tipo de literatura, de estilo literário, que é a literatura profética. E lembrando que os profetas são subdivididos em 2 categorias, que são os profetas maiores. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e os 12 livros dos profetas menores. Aqui é só uma referência a tamanho, não a importância. Os livros dos profetas menores, inclusive na Bíblia hebraica, na chamada Torá, eles constituem um só livro. Por isso, a quantidade de livros nas edições cristãs da Bíblia no Antigo Testamento é diferente da quantidade de livros da Bíblia hebraica, mas o material é exatamente o mesmo. A diferença está no agrupamento dos livros. Então, nesse caso aí, 12 livros nas edições cristãs, um livro só, os profetas menores, nas edições da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica. Então, evidentemente, esse material todo passou por um processo muito longo. Não se conhecem os detalhes
E também não se tem notícia de nenhum momento, de nenhum evento oficial do judaísmo que finalmente, digamos assim, fechou o cânon. Olha, os livros da Torá, né, os livros do Antigo Testamento são os seguintes. Não houve nenhuma declaração formal. Foi uma coisa que surgiu naturalmente, consensualmente. Então, os judeus chegaram à conclusão de que aquele conjunto de livros era a palavra de Deus inspirada, era o fruto da revelação de Deus a eles, e de modo que quando nós chegamos na época do início da era cristã, ali por volta, né, dos primeiros tempos do cristianismo, quando se fala em escrituras, é uma referência ao Antigo Testamento dessa maneira como nós o temos hoje, principalmente nas versões protestantes da Bíblia. Por que eu digo nas versões protestantes? Porque nas versões católico-romanas da Bíblia, nós temos alguns livros adicionais, que muitas vezes os protestantes chamam de apócrifos, que não é uma palavra muito agradável, porque dá a ideia de livros assim que não são autênticos, que não são legítimos, e que os católicos romanos chamam de deuterocanônicos, ou seja, canônicos de segunda ordem, de segunda categoria. Então, livros como Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, primeiro e segundo Macabeus, e também alguns capítulos adicionais nos livros de Daniel e Esther, esses são os tais apócrifos ou deuterocanônicos que jamais foram aceitos pelos judeus como escritura sagrada. Eles nunca foram colocados no mesmo nível dos demais livros do Antigo Testamento. E o grande tradutor da Bíblia lá dos primeiros séculos da era cristã, que foi Jerônimo, o São Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana, ele, embora tenha incluído esses deuterocanônicos, ele deixou muito claro no prefácio que ele escreveu, que é chamado o Prólogo Galeato, que esses livros não eram aceitos como inspirados, como divinamente inspirados pelos judeus. Então é isso. Muito material, muito tempo, mas o fato é que, como fruto de todo esse processo envolvendo tanto tempo e tanta gente, foi produzido este conjunto magnífico de livros que tem um valor não somente religioso e espiritual para o povo judeu, para os cristãos, mas também está entre as obras-primas da literatura universal. Então, isso no que diz respeito ao Antigo Testamento. No que diz respeito ao Novo Testamento, o processo já foi mais simples e mais breve, porque os livros daquilo que nós chamamos o Novo Testamento, ou seja, as escrituras especificamente cristãs, os judeus aceitaram plenamente as escrituras judaicas, mas acrescentaram às escrituras judaicas os seus próprios livros, que são aqueles que constituem o Novo Testamento. Aqui nós temos um processo já bem menor, infinitamente menor do que no caso do Antigo Testamento. Se lá foi mais de um milênio, aqui foi menos de um século. Então, provavelmente, aí dentro de uns 50, 60 anos no máximo, foi produzida toda a literatura que constitui o Novo Testamento. E, curiosamente, o Novo Testamento também é composto de 4 tipos de literatura, de 4, digamos, estilos literários. Nós temos os evangelhos, então aquelas narrativas a respeito da vida, dos ensinos e dos acontecimentos relacionados com Jesus Cristo. Nós temos daí um livro especificamente histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos uma imensa quantidade de livros de natureza epistolar, as epístolas, as cartas do Novo Testamento.
que se classificam em duas categorias. Nós temos as epístolas paulinas, aquelas associadas com o apóstolo Paulo, e as demais epístolas que são chamadas de epístolas gerais. E, finalmente, nós temos um livro de literatura escatológica ou apocalíptica, que é o livro do Apocalipse, que é chamado em alguns países, como nos Estados Unidos, de revelação, revelation, que é exatamente a tradução da palavra grega Apocalipse. A questão do cânon do Novo Testamento também se assemelha muito ao que eu disse a respeito do Antigo Testamento, ou seja, não foi nenhum decreto, não foi nenhum concílio, não foi nenhuma decisão da igreja que disse, bom, o cânon do Novo Testamento é esse. Simplesmente, os cristãos, de maneira quase que natural e consensual, chegaram à conclusão, ainda num período muito remoto, de que as suas escrituras sagradas, especificamente cristãs, eram aquelas e não outras. E ponto final. Então, só mais tarde é que houve documentos da igreja apenas confirmando aquilo que já era aceito pela grande maioria dos cristãos, ou seja, de que aqueles 27 livros do Novo Testamento, somados aos 39 do Antigo Testamento, eram as escrituras sagradas aceitas pelos cristãos. Houve alguns critérios, mas com certeza o mais importante foi a autoria apostólica. Essa era a pedra de toque. Esse era o elemento decisivo quanto à inclusão ou não de um determinado documento na lista dos escritos sagrados dos cristãos tidos como divinamente inspirados. Então, se a gente for observar todos os livros do Novo Testamento, nós vamos ver que eles são atribuídos ou a um apóstolo ou a um discípulo direto de um apóstolo. E nos evangelhos isso fica bem claro. Mateus, apóstolo. Marcos, discípulo de Pedro. Lucas, discípulo de Paulo. João, apóstolo. E assim por diante. Então esse foi, sem dúvida, o critério mais decisivo, o critério mais importante, a autoria apostólica. O que acontece é o seguinte, existe toda uma ciência que estuda essa questão de maneira muito técnica e de maneira muito minuciosa, que é a crítica textual. A crítica textual é exatamente o estudo dos manuscritos de que nós dispomos, tanto a respeito do Antigo quanto do Novo Testamento. E aqui uma informação muito importante. Das obras da literatura antiga, nenhuma possui tanta comprovação documental quanto a Bíblia. Existem grandes clássicos da antiguidade, lá dos gregos, dos romanos, dos quais hoje nós conhecemos 2 manuscritos antigos, bem antigos. No que diz respeito à Bíblia, são centenas e centenas de manuscritos. Manuscritos, às vezes, de livros inteiros ou de partes inteiras da Bíblia, ou às vezes pequenos fragmentos, mas que são importantes para a comprovação lá de um determinado versículo da Bíblia. Então, o fruto do estudo, da análise dessa quantidade tão imensa de comprovação documental, de manuscritos, tanto de papiros como de pergaminhos, que são os 2 tipos principais de manuscritos,
Isso leva a um grau de confiabilidade e de autenticidade dos documentos bíblicos extremamente elevado. Então, hoje nós temos a plena segurança de que o material bíblico de que nós dispomos hoje, as Bíblias impressas que nós temos hoje em dia, elas realmente estão muito, se não 100%, próximas dos autógrafos, ou seja, dos documentos originais, elas estão muitíssimo próximas disso, por causa de toda essa comprovação documental disponível. Os copistas, eles evidentemente eles se baseavam em outros documentos anteriores, né? Eles estavam copiando alguma coisa de que eles dispunham. E aqui a crítica textual descobriu que existem famílias de manuscritos. Desses manuscritos todos que nós temos hoje em dia, eles foram classificados então em famílias. E normalmente essas famílias estão relacionadas com regiões do antigo Império Romano. Então, tais documentos são da família que vem lá do Egito. Esses outros documentos já são procedentes da Síria, ou então da Palestina, e assim por diante, por causa das semelhanças que havia entre eles, né? Então, o grande desafio dos copistas, primeiro, era achar boas fontes, bons originais dos quais eles podiam fazer essas cópias, né? E, em segundo lugar, o cuidado imenso que eles deviam ter ao fazer essas cópias. E aqui, como seres humanos que eram, e portanto falíveis, eles, mesmo sendo muito criteriosos, mesmo sendo muito zelosos no seu trabalho, eles cometiam erros, né? Por exemplo, um erro que é muito mencionado aí pelos estudiosos: o copista estava copiando uma determinada linha, e daí, ao seguir adiante, ele pulava uma linha e ia para duas abaixo. Então ele saltava uma linha. E, portanto, o texto ficava truncado. Por isso é tão importante a comparação dos manuscritos. Porque daí, através de outros manuscritos, pode-se perceber o que ficou truncado o que foi omitido num determinado manuscrito, né? Havia também as famosas alterações intencionais. Ao lado das alterações acidentais, como essa, havia aquelas intencionais. Então, às vezes, um copista não muito criterioso, ele achava que o texto original estava um pouco confuso, e ele então fazia um pequeno acréscimo, ele dava fazia uma pequena paráfrase no intuito de facilitar a compreensão dos seus leitores. Mas com isso ele acabava alterando o texto da Bíblia, né? Então, pela comparação dos manuscritos, também é possível se verificar em que lugar houve essas tais alterações. Bom, esses foram alguns dos desafios enfrentados pelos copistas, né? Agora, no que diz respeito aos tradutores, aí é uma situação muito diferente, né? Novamente, a necessidade de ter bons textos originais. Houve muitos tradutores da Bíblia que não traduziram, ou porque não dispunham, ou porque não tinham os conhecimentos técnicos, não traduziram a partir dos originais, hebraico e grego. Hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento. Eles não tinham simplesmente textos originais. E muitas vezes não conheciam o hebraico e o grego. Então, o que eles faziam? Eles traduziam a partir de uma tradução, né? Então, era comum, na Idade Média, ou ali no princípio do período moderno, a partir do século XVI, né, século XVI, século XVII, se fazerem traduções da Bíblia não a partir dos originais hebraico e grego, mas a partir do latim, o que não era o ideal,
né? Uma tradução de uma tradução. E, associado a isso, essa enorme dificuldade para qualquer tradutor de passar um texto que foi produzido numa época remota, numa cultura completamente diferente da cultura do tradutor agora atual, a encontrar os melhores termos para expressar os conceitos daquele documento antigo e, num certo sentido, alienígena, alheio à sua própria cultura, né? Então, uma dificuldade muito grande. Nós temos um bom exemplo disso na figura de William Tyndale, que foi um extraordinário tradutor da Bíblia lá na primeira metade do século XVI para o inglês. O Tyndale era um indivíduo que conhecia muito bem as línguas originais, conhecia muito bem a sua própria língua, o inglês, então ele fez uma tradução magistral da Bíblia para o inglês. Essa tradução foi tão bem feita, os termos que ele utilizou da língua inglesa para expressar aqueles conceitos, principalmente do Novo Testamento, foram considerados tão bons, esses termos que ele escolheu para fazer a sua tradução, que a tradução de Tyndale influenciou profundamente todas as traduções posteriores da Bíblia para o inglês. Os tradutores não tiveram mais como fugir das palavras utilizadas pelo Tyndale para traduzir os termos hebraicos e os termos gregos, né? Mas isso nem sempre acontecia com os tradutores. Eles, então, enfrentavam uma dificuldade imensa. E isso continua acontecendo ainda hoje, principalmente com aqueles indivíduos que se dedicam a traduzir a Bíblia para as línguas de chamados povos primitivos ao redor do mundo, povos indígenas, não é? Às vezes, conceitos extremamente abstratos para os quais é difícil achar um equivalente numa língua da atualidade. Olha, sem dúvida, esse é um dos momentos mais importantes de toda a história do cristianismo, onde houve aquilo que poderíamos chamar, né, de uma reinterpretação ou de uma reconsideração, de uma reavaliação de coisas que a Bíblia diz, e principalmente no que diz respeito ao Novo Testamento e mais especificamente às epístolas do apóstolo Paulo, né? Então, o que acontece é o seguinte: ao longo da história, dessa longa história do cristianismo de 2000 anos, a posição da Bíblia foi sofrendo algumas modificações na vida da igreja, né? Então, nós vemos essa importância muito grande da Bíblia nos primeiros séculos, mas a partir de um determinado momento, e principalmente na Idade Média, a Bíblia ficou um tanto, se não desvalorizada, mas pelo menos relativizada, por causa do surgimento de uma outra realidade que se tornou muito importante para os cristãos, que é a chamada tradição da igreja. Então, lado a lado, foram colocadas a escritura e a tradição. O que constitui a tradição? Não só a tradição interpretativa da Bíblia, né, como a igreja ao longo da história interpretou a Bíblia, mas também uma quantidade muito grande de convicções, de afirmações, de dogmas a respeito de vários assuntos e para os quais nós não temos uma informação clara a respeito deles na Escritura, né? A tradição é composta daquilo que se chama o magistério da igreja e também as decisões dos concílios, dos papas,
e os ensinos, as reflexões das grandes mentes da igreja, os pais da igreja, os teólogos medievais e assim por diante, tudo isso constitui aquilo que nós chamamos a tradição da igreja. Então, na Reforma Protestante, houve uma reação contra isso, né? E com isso, então, é que houve aquilo que poderíamos chamar, sim, de uma reinterpretação, de uma reconsideração, mas os reformadores não entendiam que eles estavam reinterpretando a Escritura, mas que eles estavam simplesmente voltando àquela compreensão original das Escrituras que nós encontramos não só nas próprias Escrituras do Novo Testamento, como nos chamados pais da igreja, no período patrístico, ou seja, aquele período que se estende do século II até o século V, século VI. Então, sem dúvida, a Reforma Protestante é um exemplo mais importante dessa colocação que foi feita de uma possível reinterpretação da Bíblia. O valor literário e histórico da Bíblia é incalculável. Não fosse a Bíblia, nós teríamos muito pouca informação sobre a antiga história do povo judeu, por exemplo. Por que nós conhecemos tanta coisa sobre a história do povo judeu na antiguidade, há 2, 3, 4 mil anos atrás? Por causa da Bíblia, né? Então, a grande massa de informações sobre a história original, de como se formou a nação hebraica, ela está toda contida na Bíblia. E a mesma coisa no que diz respeito às origens do cristianismo. Essa é, de longe, a fonte mais importante a respeito de todas essas questões. Tá? Então, o valor histórico da Bíblia é transcendente, é extraordinário, não tem igual. E, em segundo lugar, o valor literário. Né? Mesmo aqueles indivíduos que não são religiosos, mesmo aqueles que não são judeus, que não são cristãos, eles reconhecem a imensa importância e relevância da Bíblia como um documento literário. Porque na Bíblia nós temos algumas das obras, e aqui lembrando dos documentos individuais que compõem a Bíblia, algumas das obras-primas da literatura universal. Algumas das histórias, por exemplo, das narrativas mais fascinantes de que temos conhecimento na antiguidade, nos vêm da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E a Bíblia, sendo o livro mais lido do mundo em todos os tempos, e continua sendo assim no tempo presente, a Bíblia acabou exercendo uma influência imensa, extraordinária sobre a vida, a cultura, a história e os idiomas de inúmeros povos. Muitos dos termos que nós temos em português ou dos termos que são utilizados em inglês, nas línguas dos povos europeus, são tirados diretamente da Bíblia. Então, existem inúmeras razões extremamente importantes pelas quais a Bíblia é considerada um livro de uma importância fundamental e gigantesca, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista literário.
Essa é uma questão bastante difícil, sabe? Bastante complexa, né? A Bíblia, ela está mais associada, não com a humanidade de um modo geral, né? Ela não pretende ser um reflexo do pensamento da humanidade, mas principalmente de dois grupos, e dois grupos religiosos, que foram os antigos judeus e os antigos cristãos, né? E aí, claro, entram as teorias dos estudiosos, né? Principalmente num campo chamado História das Religiões, onde eles procuram estabelecer paralelos ou influências recebidas pelos autores da Bíblia, pelos livros da Bíblia, de outros povos contemporâneos, principalmente no que diz respeito ao Antigo Testamento. Então, evidentemente, nós sabemos, né, que os antigos judeus não eram um povo que vivia isolado. Eles estavam cercados de outros povos, de outras nações, né? Havia os egípcios, havia os assírios, havia os persas, havia os romanos, os gregos, né? Principalmente os gregos nos últimos séculos antes da era cristã. E então alguns estudiosos veem em determinados conceitos, em determinadas ideias presentes em livros do Antigo Testamento, influência. Isso aqui deve ter sido influência dos assírios. Isso aqui deve ter sido influência dos persas, ou então dos antigos egípcios e assim por diante. Mas tudo isso é objeto meramente de teorias em que os estudiosos divergem profundamente. Alguns têm uma ideia, outros têm outra concepção a respeito do assunto. Então, é um campo onde nós não podemos falar assim de maneira dogmática, né? Com muita certeza a respeito da questão. No que diz respeito ao Novo Testamento, a principal influência que é mencionada muitas vezes pelos autores, pelos estudiosos, seria do pensamento grego, porque o cristianismo nasceu dentro desse ambiente cultural profundamente sofisticado que era a cultura grega. Essa cultura que vinha já de muitos séculos com aqueles grandes escritores e filósofos, os grandes pensadores gregos do passado, de antes de Cristo. Mas existem novamente teorias sobre até que ponto, em que nível os escritores do Novo Testamento teriam recebido influências do pensamento grego. Nós podemos encontrar em várias partes do Novo Testamento alguns conceitos gregos. Por exemplo, aquele conceito de logos que nós temos no início do Evangelho de João. Então, lá onde nas nossas traduções em português diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra traduzida como verbo, em grego, é a palavra logos. Agora, o logos era um conceito muito importante na filosofia grega, principalmente na filosofia platônica. O logos era considerado como uma espécie de um mediador entre o ser supremo e o mundo. Porque os gregos tinham essa concepção, né, de que o ser supremo era o uno absoluto, era a unidade plena. E a realidade que nos cerca é caracterizada pelo oposto disso, pela diversidade, pela pluralidade. Então eles tinham essa concepção. O uno não pode se relacionar com o múltiplo diretamente. Existe a necessidade de um mediador entre os dois. E essa função seria exercida pelo Logos. Então, muitos cristãos viram nisso, nesse conceito da filosofia grega, uma maneira extraordinária de se referirem a Cristo, porque havia essa compreensão, né, de que Cristo, o Filho de Deus, era o mediador entre Deus e os homens. Então, seria perfeitamente natural aproveitar esse conceito e esse termo que já existia na língua e na cultura grega para se referir a Cristo. Mas
mesmo que isso tenha acontecido, isso não significa que houve uma influência do pensamento grego sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento, mas apenas essa tomada de empréstimo, por empréstimo de certos conceitos, mas com um forte conteúdo cristão. Né? Então houve como que uma cristianização de certos termos, de certos conceitos da língua grega e o aproveitamento, então, desses elementos já profundamente cristianizados dentro das páginas do Novo Testamento.